Genubjansam Pemagezardom Pola Yatsen Chogin Yodrumye Pemajun Eshek Sudrad Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu Dadrupchir Jinje Lopchir Sheksu Sol Guru Pe Masi Jihun Honor Jen Yujin Ubjan Sam Pe Magezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pemajun Eshek Sudra Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu Dadrupchir Jinje Lapchir Sheksu So Guru Pemasi Jihun Honor geniu genub sam pe magezar dom pola Yatsen chogin yodrum niei pe majun eshek sudra Cordo candro mampecor Ceci Jesu dadrupci Jinje lapcher sheksu so, guru pe masi jihun. Sanje chodan sochi chonam la, jancho bardo dagni chapsuchi. Dagi jin soji pe sonanchi, drola pingchir sanje druparsho. Sanje chodan sochi chonam la, jancho bardo dagni chapsuchi. Dagi jin soji pe sonanchi, drola pinchir sanje druparsho. Sanje chodan sochi chonam la, janchu bardu dagni chapsuchi. Dagi jin soji pe sonanchi, drola pentir sanje druparsho. Oha hum benzara guru pema siji hum. 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 Om gate gate para parasam gate bojani
Soha. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. 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 Boa noite. E Boa querer, noite. Boa noite. Boa tudo noite. bem? Então, um dia maravilhoso, né? Que a gente recebeu as fotos do Lama com o Dalai Lama, hein? Que coisa especial, assim, né? Muito, muito bom. Alegra o coração, né? Veja, né, a gente já recebeu o Dalai Lama várias vezes no Brasil, né? 92, 99, 2006, 2011. 4 vezes ele veio. E o Lama Santa, né, estava envolvido em todas, né? Especialmente da primeira, em 92, né, que foi em Porto Alegre. Professor Alia Diskin, né, sempre à frente das vindas do Dalai Lama, mas o Lama Santen ajudou, organizou toda a parte local, né, em Porto Alegre, a Câmara dos Vereadores e todo o processo assim, né? Então o Lama esteve muito próximo dele. Mas aí vê agora, né, assim, esse reencontro, né, tanto tempo depois. E vamos ver, até onde eu sei, o Lama iria ter uma pequena fala, assim, em uma entrevista, né, com o Dalai Lama. Vamos ver o que que ele traz para a gente aí, né, dessa conversa. Todo mundo ansiosamente aguardando. O Lama queria, né, as bênçãos para o projeto da Stupa, né? Lembram? A gente conversou assim um pouco, né? O Lama quer construir uma não, duas estupas, né? Uma em Viamão e uma em Curitiba. É, muito bom, assim. Ah, sim. Ah, o Nilo pergunta, né, no início das práticas, Nilo. A prece de 7 linhas geralmente a gente faz 3 vezes. 3 vezes, ou se em alguns momentos pode fazer mais. O Lama às vezes faz 4, às vezes faz 7, depende do se é um retiro ou se é uma coisa mais rápida, né? Então, tem assim a prece 7 linhas algumas vezes. Os mantras não tem um número certo, não. A gente não nem conta nessa fase inicial, assim, quantos mantras do guru ou o mantra da Prajnaparamita a gente recita, né? A gente faz como uma introdução, assim, que a gente se posiciona a mente, né, adequadamente. Então, se você tiver mais tempo, pode fazer mais tempo. Sempre é melhor, antes de um estudo, se a gente puder, por exemplo, como a gente fez, praticar um tempo de meditação silenciosa para apaziguar a mente, né, equilibrar corpo, energia e mente e depois, né, fazer as preces, né, conexão com o Guru, Guru Yoga, aí refúgio e bodhicitta, né, a gente faz 3 vezes, refazendo o refúgio e os votos do Bodhisattva, e depois recitando o mantra do Guru Rinpoche, que é o mantra da implementação das 5 sabedorias em meio ao mundo, depois recitando um pouco o mantra da Prajnaparamita, que é o mantra, né, da lucidez contínua de entender as aparências, os fenômenos e se libertar, né, de todas as fixações. Então, se a gente fizer essa preparação, quando a gente para e vai estudar mesmo, isso é bom, né? A mente já está muito mais preparada para conseguir entrar no tema do estudo e aproveitar bem, né? Então é um pouco isso. Oi, Norine. Oi. Eu só compartilhar uma coisa de hoje. O, o Lama teve com o Dalai Lama cedo.
pelo que eu sei, é, ele falou da estupa e mostrou foto do projeto. O resto que ele falou, ninguém sabe, ainda não se sabe. Daí ele foi, acho que teve todo um movimento muito legal que ele foi conversar com Serkong Rinpoche, que eu não faço a menor ideia, e convidou ele já para vir ao Brasil em 27, que 26 ele não pode. E aí daí ele teve com o Geshe Gyal, o nome do Geshe não vai sair. Lá estava a monja brasileira, a Tenzin Landron, e ele foi, o Lama disse que num áudiozinho que o Lama mandou para Bodhisattva, ele teve na Tibet Library, que é um museu, e que aí o Lama falou que tinha um Kanjur, tinha a Prajna Paramita original, tinha não sei o quê. Então, esse negócio foi espetacular e o Lama está voltando amanhã. Maravilhoso, né? Para o Lama é um ornamento, né? Toda dedicação ao Dharma, né? Tanto tempo, né? Na sanga brasileira, poder ir às origens. E o Lama, aquela palestra, né? Quem não assistiu ainda, né? A palestra que possa assistir, né? O Lama poder falar o Dharma do Buda na terra do Buda é uma coisa, hein? Não é uma coisa simples. Então, é curta, né? Aquela fala dele, né? Naquela comemoração, né? Do centenário do Sai Baba. Mas é muito bonita, é muito precisa, assim, né? Maravilhoso. Então, grande alegria e só, né, nos traz mais confiança ainda, né? De ver que a gente está muito bem orientados, de estar, né, assim, sob a orientação de um mestre professor, assim, que é uma pessoa extraordinária, né? O Lama Santen. Então, às vezes a gente imagina, né? É brasileiro, né? Tem uma tendência, né, da gente valorizar um pouco mais, né, professores de fora. Essa é uma tendência tupiniquim, né, assim, de valorizar muito o que vem de fora. E aí, às vezes, a gente tem, né, assim, maravilhas, assim, e é bom, né, para gente dar o valor adequado. O Lama, uma vez eu conversando com ele, ele dizia assim: eu vejo que na sanga ainda tem muita gente que tem a sensação que precisa procurar algo a mais. Que está faltando alguma coisa, né, no processo, no método, assim, né? Então, pode dar essa sensação, né, nos praticantes, às vezes, que o SEB é maravilhoso, mas que eu preciso de algo mais profundo também, que vai vir de algum Rinpoche que vai chegar e vai me dar a chave dourada, que, né, para atravessar todas as minhas dúvidas, né? Só que eu acho que provavelmente não seja assim, né? Provavelmente não. Então, muito bom. Então foi um dia de alegria, e a sanga toda assim, emocionada, né? Eu acho que cada sanga tem que pegar aquela foto em alta definição e imprimir e colocar no altar, né? Além das casas pessoais, né? Ficou uma foto linda, né? Os dois se cumprimentando ali. Bom. Ah, e falando no Lama, lembrando que o retiro aqui no Abirate está cada vez mais próximo. Dia 20, faltam 17 dias. Então, aproveitem. 20, 21, 22, 23, 4 dias de retiro. Vai ter também online, mas especialmente quem puder vir, está próximo ao Lama, né? Uma maravilha. Ah, mas o papagaio da minha tia vai fazer aniversário, daí não sei se eu posso ir, né? Me prometi que eu ia lá na festa do papagaio, né? Às vezes a gente ouve umas coisas assim, umas desculpas assim, né? Então é bom a gente botar a mão na cabeça e pensar assim, né? Será? Será que aniversário, aniversário da Érica. Não, a Érica vai passar o aniversário assistindo ao Retiro Online, né, Érica? De Fortaleza. Muito bom, assim, né? Então a gente deveria avaliar as prioridades, né? Assim, o tempo é curto. O tempo é curto. Então a gente está no nosso estudo, na página 108. Uau, hein? Marcelo, 100. Oi, Ari. tudo bom? Bom, querido. Eu deixei uma pergunta no grupo sobre uma palestra, um ensinamento do Lama Michel Rinpoche. Ah, Aí tu deu uma resposta
A palestra, o ensinamento era sobre os quatro selos, né? Os quatro Aham. pilares fundamentais do paradigma budista. Aí, um selo é impermanência, os fenômenos compostos são impermanentes. Aí ele fala depois, aquilo que eu coloquei lá, né? Que os fenômenos permanentes são muito maior, ele fala muito maior em quantidade do que os fenômenos impermanentes. Aí isso deu um. Porque eu só vejo impermanência, vou olhando assim, só vendo impermanência. Aí ele veio falar isso para mim, ficou bugou a cabeça, sabe? Aham. Claro que você colocou uma resposta lá, mas se pudesse retomar, Marcelo, assim, para explicar, ver Sim. se dá uma Se ajudada aqui, você. se encaixa alguma Veja, coisa. como eu comentei lá, até essa próxima, a própria classificação dos fenômenos como permanentes ou impermanentes é uma classificação que vem por dentro do Abhidharma, que são as escolas filosóficas do caminho do ouvinte, os Vaibhashika lá e Sautrantika. Na medida em que a gente avança, né, para as escolas filosóficas Yogacara e Madhyamaka, que são escolas Mahayana, por dentro do budismo Mahayana, aí as explicações vão se tornando mais sutis, a gente pode dizer assim. Então, a própria classificação das coisas em permanentes ou impermanentes, isso é uma conversa de verdade relativa. Não estamos falando de verdade absoluta. Do ponto de vista do absoluto, todos os fenômenos, sem exceção, são vazios por natureza e, portanto, todos eles têm um só sabor no fato de serem vazios. Agora, na verdade relativa, sim, na descrição das aparências que a gente tem, né, no samsara, a gente pode sim falar em permanência, impermanência, e assim por diante. Então, veja, se eu pegar apenas o elemento espaço e se eu comparar o espaço com os outros fenômenos manifestos, o que que eu tenho mais? Eu tenho mais espaço ou eu tenho mais fenômenos manifestos no universo? Tenho muito mais espaço, não tem? Até pela ciência, né? Vamos pensar assim. Então, o espaço é descrito como um fenômeno, né, permanente, é o principal fenômeno permanente que é descrito nessas listas de classificações, né? Então, a gente poderia imaginar assim, que os fenômenos que se manifestam como coisas e aparências sólidas, né, nos sonhos, né, luminosos dos seres sencientes, eles são limitados, eles são testemunhados e, vamos dizer, experimentados apenas a partir da estrutura kármica de cada ser senciente. Mas todos esses fenômenos, sem exceção, estão permeados pelo elemento espaço e repousam no elemento espaço. Então, o espaço é infinitamente maior, né, a gente poderia dizer, do que os fenômenos impermanentes. Então, já de saída, já dá para a gente pensar assim, né? Pegando o único exemplo, que é o exemplo principal de fenômeno permanente, que é o espaço. Aí os textos clássicos, como eu comentei no áudio, incluem duas coisas mais complexas, como fenômenos permanentes, né? Ou não compostos, que são a cessação analítica e cessação não analítica, que eu tentei explicar rapidamente lá, mas é algo um pouco filosófico assim, né? A cessação analítica é fácil de entender. É o estado, né, de mente que repousa um arhat, um ser que realizou totalmente a vacuidade do eu, cuja mente está completamente parada, estável nesse samadhi da cessação. Cessação do quê? Cessação do eu. Do eu, né? Então, isso é uma cessação analítica, através da análise, através das práticas, como o Satipatthana Sutta, por exemplo, que é o roteiro principal, né, no caminho do ouvinte, se chega à cessação analítica. Isso também é um fenômeno não composto, é um estado não composto e permanente. E o outro exemplo é um exemplo mais difícil, assim, ele é mais abstrato, porque ele é um exemplo negativo, no sentido de cessação não analítica, que eles também citam, seria, assim, a cessação das coisas que nem existem, que não são fenômenos compostos, tangíveis. Então, por exemplo, é a cessação que existe na não existência dos chifres de um coelho, por exemplo. Isso é um exemplo clássico de coisas que não existem. Que hoje em dia, com engenharia genética, até dá para fazer, já um coelhinho, né? Os seus chifrinhos. Mas não existia assim normalmente na natureza, né? Os pelos da tartaruga, outro exemplo clássico, se usa. O filho de uma mulher estéril, mas hoje em dia é capaz que façam. Pega uma célula e clona lá a mulher, pronto. Então, só para entender assim que tem esses exemplos, né? Então, não sei se
Se fez sentido para você cair bem, especialmente o elemento espaço, né? Como ele é muito mais amplo, né, do que os fenômenos condicionados, né? Tudo bem? Então, acho que é nesse sentido. Mas é uma discussão, assim, pode ver que a gente não entra muito, porque quando você entra nos temas do Abhidharma, que são os 51 fatores mentais, todas as classes, assim, né, de fenômenos, e essas análises, assim, né, mais detalhadas, eles são uma tentativa no caminho budista de organizar todas as informações que o Buda passou, assim. Então aquilo tem várias interpretações ao longo da história, sabe? Não é uma coisa assim fixa. É um estudo interessante, ele faz parte vamos dizer, da formação, né, das universidades monásticas. Eles vão estudar o Abhidharma, especialmente um texto que é o Abhidharma Kosha, que é o tesouro do Abhidharma, de um mestre chamado Vasubandhu. Vasubandhu viveu lá no século segundo, terceiro depois de Cristo. E ele e seu irmão, a Sanga, são dois grandes bodhisattvas, né, dois grandes praticantes. E eles comentaram o Abhidharma. Então tem o texto de Vasubandhu e tem um outro de Asanga também, que é o Compêndio do Abhidharma, Abhidharma Samuccaya. Então são textos clássicos, os monges estudam. Para os leigos, aquilo em geral é mais uma curiosidade, assim, vamos dizer, acadêmica, do que propriamente um estudo que a gente precise fazer para avançar no caminho, assim. A gente vai conseguir avançar sem conhecer aquele tema. Mas tem estudos sobre isso, por exemplo, Trungpa Rinpoche deixou uma compilação de palestras dele, acabou virando um livro, que é o Glimpses of Abhidharma. Então seria assim, né? Vislumbres do Abhidharma, em que ele deu um pouco ensinamentos assim sobre a estrutura geral, mas também não entrou em muito detalhe, assim, né? Então Trungpa fez isso. Alguns mestres, de vez em quando. Alguém também da Sangha do Mingyur Rinpoche me falou recentemente que o Mingyur também introduziu um pouco um estudo de um resumo do Abhidharma de um autor que eu não conheço. Eu vi o livro até, mas não conheço. Então não é algo assim tão central, né, no nosso estudo, mas é bom saber que existe. Tá bem? E como eu comentei, Lama Michel, né, como ele vem de um treinamento assim tradicional, com base, né, especialmente da linhagem Gelugpa, deriva a linhagem dele, né? Então os Gelugpa são muito acadêmicos. Os Geshes Gelugpa eles focam muito o estudo, a escolástica, a gente poderia dizer assim, budista, né? Então aquilo vai a um nível assim extremo até de detalhamento, né? Então, eu imagino que de vez em quando ele use, eu não ouço muito o Lama Michel, mas imagino que ele use de vez em quando esse tipo, né, de explicação, assim, dependendo da plateia, né, do grupo de estudos. O Lama Michel, ele ficou um pouco, de certa medida, isolado no budismo no Brasil, por conta de um posicionamento do mestre dele, né, o Lama Gangchen, que já faleceu. Então, tem aquela velha história, né, em que o Dalai Lama baniu uma certa prática na linhagem Gelugpa, lá nos anos 70, e alguns praticantes da linhagem Gelugpa não aceitaram esse banimento dessa prática e se decidiram seguir mantendo aquilo. Julgaram que o Dalai Lama não estava correto nessa posição dele. Então, surgiu dentro da linhagem Gelugpa uma espécie de cisma, no final dos anos 70. E aí surge dessa divisão uma linhagem Novos Kadampas, que tem presença no Brasil forte, eh, cujo fundador e assim, presidente é o Geshe Kelsang Gyatso, né, que mora na Inglaterra. Então, os Novos Kadampas. E também o Lama Gangchen também foi uma das pessoas que não se alinhou com essa determinação do Dalai Lama. Então, em função disso, né, eles ficaram um pouco no movimento um pouco independente, assim, um pouco separado do budismo tibetano como um todo, vamos dizer assim, mainstream, né, o budismo tibetano liderado pelo Dalai Lama, né, e as outras linhagens também, né, associadas com o Dalai Lama, como a linhagem Nyingma, Sakya e Kagyu, né. Então tem um pouco isso, assim, sabe? Não é que a gente tenha alguma coisa contra ele de modo algum, mas ele ficou um pouco no movimento solo. Parece mais uma intriga política, assim, né? Não sei. Não é bem Não político, é? sabe? É uma questão ali, segundo o Dalai Lama, é uma Porque questão.
as ensinamentos, Marcelo, é muito, assim, não vejo assim diferença, sabe? Não, não tem diferença nenhuma, concordo. Não vejo. O Dalai Lama, veja como é que o Dalai Lama justifica isso. Eu também já pensei muito sobre essa questão, porque ela é um dos temas mais desagradáveis do budismo tibetano. Especialmente para nós, que não temos nada a ver com aquela história, né? Mas segundo o Dalai Lama, essa prática que ele baniu é uma prática que seria uma prática de um protetor do Dharma, da linhagem Gelugpa. Segundo o Dalai Lama, não é um protetor, é um ser com intenção negativa, é um demônio, ou seja, alguma mente com intenção negativa. Né? Que o budismo não tem a noção de demônios enquanto entidades do mal, né? Não existe isso. Mas seria uma mente focada em destruir a linhagem Gelugpa por dentro. Fazendo o quê? Estimulando neles mesmos o sectarismo, que essa prática, né? Eu não conheço o texto, mas o que se descreve é que essa prática, ela é uma prática que, assim, tem certas frases que são recitadas e repetidas, incentivando, né, assim, a linhagem Gelugpa acima de todas e a destruição das outras, coisas desse tipo, assim, sabe? Que isso ocorreu no Tibete, até de uma forma repetida, não foi uma vez ou outra, sabe? Lutas entre linhagens e confusões houve muito no Tibete. Então, o Dalai Lama, para tentar quebrar essa tensão sectarista também, ele foi afastando algumas coisas, né, que havia na própria linhagem dele, né? Veja que para isso gerou um grande problema, né? Um grande problema. Então, não é propriamente uma tensão política, mas é uma tensão realmente de base de prática. Eu não vou dizer nem que é uma divergência doutrinária. Porque, por exemplo, divergência doutrinária, a linhagem Gelugpa tem, por exemplo, com a linhagem Jonangpa. Os Jonangpas, eram proponentes da visão Shanton, a vacuidade extrínseca, que a gente chama, né? Estudou um pouco isso no texto Estágios Progressivos da Meditação sobre a Vacuidade. Então, ali sim, é um debate acadêmico, no sentido de que não, isso não faz sentido, isso aí não é budismo, eles têm uma discussão assim. Agora, nesse caso, veja, uma prática tântrica envolvendo uma entidade, um ser, né, uma mente, né, um espírito, a gente poderia chamar assim, e uma discussão sobre se esse espírito tem intenção positiva ou negativa. Então é uma coisa bem do Tantra. Né? O Lama Santen fala um pouco assim: olha, isso aí realmente é uma coisa lá dos tibetanos, né? A gente não tem nem muito como acessar essa tensão entre eles, mas o Dalai Lama é categórico. Em 2006, eu estava no Templo Zulai e o Dalai Lama, quando ele entrou, que ele ia dar a transmissão dos 8 versos que transformam a mente, né, para a plateia. Ele falou assim: se tiver na plateia alguém que já recebeu iniciação ou pratica, ou já ou teve contato com quem pratica essa prática, por favor, se levante e saia. É nesse nível assim. Então é como se fosse assim, sabe, uma coisa num nível assim de uma batalha, num nível espiritual, e isso se descreve muito, sabe, nos textos. Por exemplo, quem lê a biografia de Dujon Limpa, chama Clear Mirror, Espelho Claro. É chocante. Esse é um dos textos que mais me impactou, assim, todo o tempo que eu li budismo. Porque nesse texto a vida de Dujon Limpa é descrita desde a pequena infância, assim, e tem seres com intenções variadas, tentando matá-lo, tentando não permitir que o trabalho de Bodhisattva dele ocorresse. E aí ele tem um grupo de protetores também que entram em choque direto com esses outros seres. É para nós assim, poxa, mas isso aí é budismo? Né? O budismo não é uma coisa mais mental, né? O budismo é uma coisa mais mental, mas tem muitas manifestações aí nos vários reinos do Sansara, né? E seres com poderes variados, intenções variadas e que têm impactos variados, sim. O próprio Buda, se a gente lê os sutras do Buda, ele teve contato com deuses e demônios em muitas ocasiões, independente do budismo tibetano tântrico. A gente vai ver nos sutras mesmo, o Buda apaziguando demônios ou domando seres assim, né? Então tem esse tipo de visão, né, por trás do budismo também, de que não somos só nós humanos que estamos aqui, nem só os animais. Muitos seres, né, em corpos variados assim. Então é só para entender um pouco isso ali, essa problemática, né, dessa situação. Então, de modo algum, a gente chega e diz: não, não, não ouçam, ou não sigam, não vão atrás. Tem muitas pessoas do SEB que gostam muito de estudar com o Lama Michel e se beneficiam muito, como você mesmo falou. Se você lê os ensinamentos, todos iguais, são os mesmos textos.
Eles estão falando dos mesmos textos todos, né? E mesma coisa, o Geshe Kelsang Gyatso, que é o fundador dos Novos Kadampas, também tem dezenas de livros publicados. Só que a gente fica nessa saia justa no cérebro, a gente tem essa recomendação, por exemplo, a gente não vende esses livros, a gente não tem na biblioteca esses livros. Por muito tempo, o Lama Santen, quem as pessoas traziam esses livros, ele recolhia lá. O Lama tem dezenas desses livros lá guardados. Então tem essa questãozinha aí, que é a questão, eu diria, mais tensa do budismo tibetano. Tem outras também, como por exemplo a questão do reconhecimento do Karmapa, né, do 17º Karmapa, que também tem dois, né, que gerou uma tensão dentro da linhagem Karmakadyo. Então, assim, os tibetanos têm seus problemas, sim. Às vezes são questões políticas. Até eu diria que o reconhecimento do Karmapa é mais político, sim, do que espiritual. A tensão que surge, né? Quem que é realmente aquele o detentor, né? Que realmente vai assumir vamos dizer, o direcionamento da linhagem. Já no caso dessa prática aí, segundo o Dalai Lama, é uma coisa mais grave, é uma coisa que afeta realmente, né, o direcionamento dos praticantes, né? Então, a gente é assim, mantém esse cuidado, né? Mas acolhe todo mundo, tá, gente? Eu falei um pouco sobre esse tema porque vocês vão acabar se deparando com esse tema no budismo no Brasil, né? Ele vai aparecer em algum momento para todo mundo. Às vezes as pessoas perguntam, por que que não tem esse livro na lojinha? A gente explica, né? Tem essa recomendação, assim. A gente tem essa conexão com o Dalai Lama, né? A gente tem, ele pediu isso e não é só uma sugestão, na verdade, ele coloca de modo muito forte, muito duro, assim. Ele ameaçou naqueles anos 70, quando houve uma reação da linhagem, de parte da linhagem, ele ameaçou, assim, abandonar a, vamos dizer assim, a liderança da linhagem e não renascer mais. Ele chegou a falar isso nos anos 70. Então, se a gente vê o nível de tensão, né? Se eles agrediram o Dalai Lama em Londres, a Bia coloca. Eu não sei se foram eles ou quem são exatamente eles, né, Bia? Assim, não acho que haja uma recomendação por parte dos novos Kadampas, por exemplo, para fazer isso. Mas aí tem as pessoas que seguem, né? Que pode se revoltar e querer de alguma forma, né? Achar que aquilo está errado, né? Que é uma perseguição e assim por diante, né? O Dalai Lama teve uma tentativa de homicídio também, muito grave. Não vou lembrar o ano, mas inclusive morreram dois ou três monges que estavam com ele, a faca, assim, lá em Dharamsala, nos anos, acho que 80, que muitas pessoas atribuem a, a movimentos desse grupo, né? Assim que não ficou bem, né, com essa determinação do Dalai Lama, né? Alguns dizem que foram chineses, outros dizem que foram, né, os seguidores, né, desse Geshe, a gente não sabe. Então, são especulações, porque a polícia indiana nunca conseguiu encontrar mesmo os assassinos, né? Mas o Dalai Lama escapou. Então, né? É isso aí, sempre tem problemas, né? No Sansara, mesmo os mestres, né, têm que lidar com coisas e coisas, assim, né? Não é muito simples, tá bem? Então, é só comentei isso, mas de modo algum uma recomendação, uma sugestão de não ouvir o Lama Michel, de jeito nenhum, tá? Até assim, Marcelo, quando ele fala de Prajna, eu vejo muito parecido, assim, é muito semelhante com o que tu fala. Muito, muito mesmo. Tu está estudando Totalmente, aqui. É impressionante, assim, às vezes a mesma palavra, ele utiliza e você utiliza. É com impressionante, certeza. assim. Porque é isso, a gente acaba estudando os mesmos textos de base, Isso, né, e os também, textos isso, raiz. isso, é a mesma É, coisa. Assim, nesse com sentido, é a mesma certeza. coisa. Não, e Mas ele é é bom saber que claramente. eu não sabia com profundidade, tamanha atenção, não sabia. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa e tal, mas era, assim, bem, bem lateral. Não sabia que era Sim. tão profundo. Pois é. Não, e que o Lama Michel é um grande professor, é bom de didática, explica as coisas super bem, não tem a menor dúvida. Eu acho ele muito bom. Sempre achei. A única coisa que eu comentei é isso, ele ficou um pouco isolado assim no movimento dele, né? Em consequência disso. Pode ver, não vão convidá-lo para eventos budistas gerais, por exemplo, das outras linhagens, né? Surge essa saia justa assim para ele. E nem acho que foi uma coisa que ele escolheu, é mais o professor dele, o Lama Gangchen, né? Que reconheceu ele como Rinpoche, né? Etc, né? Então, é assim, não é simples receber um título de Rinpoche, não, viu?
Tem que lidar com um monte de complexidades. Tem o aspecto político que é bem difícil entre as linhagens, entre os monastérios. É toda uma coisa assim. A gente poderia pensar, gente, o que que o Buda diria disso tudo, né? O Buda, um monge careca andando para lá e para cá descalço, se iluminou, não quis vestir nenhum chapéu especial, nenhum manto cor de púrpura com brocados dourados. O manto do Buda era de retalhos de tecido que ele aproveitava. Então o Lama Santen também, às vezes, cutuca, né? Quando alguém pergunta, mas qual que é a sua linhagem mesmo, Lama Santen? Daí o Lama pergunta assim, qual que era a linhagem do Buda? Qual que era a linhagem do Buda Shakyamuni, né? A gente segue os ensinamentos do Buda, né? E tem muitas vertentes. E todas muito importantes e especiais. Então, quando começa assim comparação, quem que é melhor, quem que é pior, isso e aquilo, é materialismo espiritual, né? Mas não tem como evitar 100% isso aí, né? Quando a coisa toma uma dimensão meio grande em qualquer caminho espiritual, vai surgir gente com, né, confusões variadas, né? Com interesse em poder, em dinheiro, em fama, em sexo, mas aquelas as coisas de sempre, né? Usando a sua influência, né, para de alguma forma tirar vantagens pessoais. Não são seres iluminados todos, né? Tem um monte de gente que está no sansarão, mas está lá, né, praticando, está no meio da instituição. É isso. Então, quanto mais a gente conseguir escapar disso, melhor para nós. Né? Praticar o Dharma do Buda direitinho, sem querer nada em troca, sem querer nenhuma especialidade, sem querer. Mas os 8 Dharmas mundanos. Gostar de ser elogiado e não gostar de ser criticado. Desejar ser famoso, não gostar de ser ignorado. Gostar de ganhar e não gostar de perder. E desejar ser feliz e não aceitar ser infeliz. Então são os 8 Dharmas mundanos. Então isso aí, quando a gente ouve, nossa, claro, né? Fácil de cair em qualquer um deles. Então, isso acontece, especialmente quando os seres têm cargos, títulos, nomes pomposos, fica difícil manter a humildade, né? Fica difícil não ser atraído de forma alguma para o materialismo espiritual, né? Então, a gente vai olhando. Para nós é um pouco até mais fácil, porque a gente não é nada, então a gente fica de fora e vai estudando o Dharma e praticando, né? Não tem muito o que defender, né? Quando você tem identidades a defender, por exemplo, você é o abade do monastério de Serame. Tem lá 1.500 monges, né, que dão a vida por você e você tem que administrar tudo aquilo em todos os níveis, né? Econômico, social, institucional, religioso, espiritual. Não é simples, nem um pouco simples. O SEB, que é pequenininho, já dá um monte de problema e confusão, não dá? Que a gente não está defendendo nada porque não tem ninguém, vamos dizer assim, monitorando a gente ou avaliando a gente, né? E já dá problema. Então, imagina essas instituições milenares, né? Então, muito fácil de cair nisso. Então, fujamos dessas questões, né? Então, vamos lá, na página 108, voltando. Então, a gente está vendo como os Shravakas e Pratyekabudas veem os 5 skandhas. Eles não veem realmente os 5 skandhas como seres sencientes ou pessoas reais, porque eles entendem que não existe uma essência pessoal. Da nossa perspectiva ordinária, eles têm uma visão um pouco mais deprimente dos skandhas, porque os veem como as duas primeiras nobres verdades, a verdade do sofrimento e da origem do sofrimento. Para eles, isso é tudo que os seres sencientes são. Os 5 skandhas sem uma essência pessoal, que consistem nos 3 tipos de sofrimento e as causas para mais sofrimento, aflições e ações kármicas. Então, essa é a visão do caminho do ouvinte, não é? Ou seja, os skandhas são impuros, negativos, fonte de sofrimento. E não tem um eu por trás dos skandhas. Não existe uma identidade pessoal por trás de corpo, né, forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Os bodhisattvas veem os 5 skandhas como vazios de qualquer existência inerente, apenas como ilusões, filmes ou sonhos. No entanto, ao mesmo tempo,
Os bodhisattvas estão muito conscientes de que, da perspectiva daqueles seres sencientes que se fixam aos seus skandhas como sendo realmente existentes e como tendo uma essência pessoal, o seu sofrimento é completamente real e as causas para esse sofrimento também são completamente reais, que é a razão pela qual eles sofrem. Portanto, a perspectiva dos bodhisattvas é dupla. Em termos da sua própria realização ou sabedoria, eles veem que os seres sencientes são ilusórios. Mas esse é apenas um lado da moeda. O outro lado da moeda é a compaixão. Os seres sencientes sofrem precisamente porque não percebem que os seus skandhas não são reais, e então eles continuam se apegando a fenômenos ilusórios e fugazes. Os bodhisattvas veem claramente que essa é a causa do sofrimento dos seres sencientes. E assim, espontaneamente, sentem compaixão por eles, desejando livrá-los de suas visões e comportamentos errôneos e autodestrutivos. Então, isso é bem importante entender a visão, né, dos bodhisattvas sobre os skandhas. Como o Sutra fala, né, os skandhas, ou seja, aquilo que constitui uma pessoa, são completamente ilusórios, são como sonhos, são vazios. Mas ainda assim, os seres que experienciam os skandhas, eles acreditam na existência real, né, de si mesmos e dos skandhas. Então eles sofrem com isso. Então os bodhisattvas, vendo o sofrimento dos seres, mesmo sabendo que é um sofrimento ilusório de seres ilusórios, ainda assim os bodhisattvas se dedicam integralmente o tempo todo para ajudar os seres a perceberem isso, a se libertarem desse sofrimento. Esse é o trabalho contínuo dos bodhisattvas. Como ajudar os seres a superarem a percepção de que os skandhas são reais. Tá bem? Então, esses são os três caminhos, não são? Ouvintes, né? Shravakas, realizadores solitários, pratyekabuddhas e os bodhisattvas. Então, são as três visões, né, sobre os skandhas. Como o Dalai Lama disse muitas vezes, a lógica altruísta de um bodhisattva não é pessoal, mas é muito mais poderosa em termos de realmente eliminar o sofrimento. Quando os bodhisattvas veem o sofrimento, eles não perguntam de quem é esse sofrimento. Eles não fazem distinção entre meu sofrimento, seu sofrimento ou o sofrimento deles. Sofrimento é apenas sofrimento, e o sofrimento é algo que sempre precisa ser eliminado, não importa de quem seja ou em que forma apareça. Assim, sempre que os bodhisattvas veem o sofrimento, eles não levam para o lado pessoal como nós, que fazemos um grande alarde sobre ele. Seu foco principal é simplesmente como se livrar dele. Por outro lado, a nossa própria visão do sofrimento é extremamente pessoal, e em geral apenas a pioramos ao fazer alarde até mesmo sobre pequenas coisas que nos incomodam. Além disso, distinguimos entre o nosso próprio sofrimento e o sofrimento de outros seres, sempre tomando o nosso próprio sofrimento como sendo muito pior, não importa qual seja. Os Bodhisattvas têm uma perspectiva mais equânime do sofrimento, em que realmente não importa quem está sofrendo, enquanto houver sofrimento, ele deve ser removido. Essa é a lógica dos Bodhisattvas, que se baseia em não diferenciar entre nós mesmos e os outros, e também em ter realizado que não existe uma pessoa ou essência pessoal verdadeira nos skandhas que seja a sofredora. Isto conclui a introdução ao prólogo do Sutra. Então, essa noção de que o sofrimento é impessoal é algo que a gente deveria olhar com muito cuidado na própria vida, não é? Porque a gente tende sim a se apegar muito ao nosso próprio sofrimento, uma dor física, uma dor psicológica, uma perda, né? Qualquer nível de dificuldade, que a gente diz assim, estou em sofrimento, estou perturbado, estou mal, estou ansioso, estou deprimido. Sempre tem uma reificação do sofrimento. O sofrimento é visto como meu. Eu estou sofrendo, é o meu sofrimento. Então, tem uma solidez muito grande que é projetada sobre aquela experiência. Então, se a gente pensar com maior cuidado, realmente, quando a gente vê outros seres, né, morrendo, passando fome, passando dificuldades, muito sofrimento em todas as direções. Qual é a diferença do sofrimento do outro em relação ao meu sofrimento? Então, são sofrimentos variados. Claro que pessoas diferentes sentem as mesmas experiências de modo, uns veem como sofrimento maior, outros como sofrimento maior, outros nem não vão ver nem como sofrimento uma certa experiência, não é?
Então, o sofrimento ele depende da posição mental, né, de quem está experimentando. Obviamente, o sofrimento é coemergente, ele não é separado, né, da mente do observador. Então, se a gente começar, quando a gente perceber que está sofrendo, olhar para aquilo não como meu sofrimento, mas apenas como sofrimento impessoal, isso é um bom passo para a gente se libertar, né, da prisão do sofrimento. Não achar que é meu, que eu tenho aquele sofrimento meu. Lembram? O Dalai Lama brinca, né? Como é que é mesmo o mantra do sofrimento? Se você quiser aumentar o teu sofrimento, como é que você recita? Meu, né? Você vai recitando assim, tua vida só piora. É uma forma para a pessoa se afundar, né, no samsara. Então, é um ponto para olhar. Assim, eu tô com dor de cabeça, por exemplo, uma sensação física. Aquilo perturba. Aí a pessoa vai treinar, parar, olhar para a dor de cabeça e ver assim, dor de cabeça é apenas dor de cabeça, não é minha ou do outro ou de ninguém. É um fenômeno que surge. Ela manda impulsos, né, para o nosso cérebro e a gente percebe aquela dor de cabeça. E aí, mas dor de cabeça em si é algo inerentemente bom ou ruim ou qualquer outra coisa? Ou dor de cabeça é apenas dor de cabeça? Se a gente treinar esse olhar, né, da gente se desidentificar dos acontecimentos, isso é prática de Prajnaparamita já na prática. A gente vai estar praticando, né? A gente vê a coisa acontecendo e vê aquilo como se estivesse num filme, num sonho, como se não fosse você ou teu. Isso dá para treinar. É bem importante ir aos poucos gerando esse olhar assim, né? E Janilda, tudo bem? Tudo. Eu tenho, dois questionamentos. O primeiro refere-se à questão de. Às vezes eu fico em dúvida. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de explicar. Sim. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que considero como irmão, que está passando por uma depressão profunda. Mas ele é evangélico. E nem nesse momento ele consegue rezar, nem assim, não tem conseguido assim, sozinho, né? E aí eu fico pensando, né? Como, embora eu não estou muito longe de ser um bodhisattva, mas eu sempre me coloco na posição de tentar acolher o sofrimento do outro e tentar ajudar. Sim. Eu só ajudaria essa pessoa efetivamente se essa é a pergunta, se eu conseguisse fazer com que ela percebesse na a perspectiva budista do sofrimento, o que eu faço, por exemplo, como uma pessoa que, por exemplo, vai fazer uma palestra num ambiente de trabalho para acabar com a assédio moral naquele ambiente, com o ambiente tóxico, ou que eu ajude pessoas que estão necessitadas. Esse tipo de ajuda, ela é uma ajuda menor, né? Ela não realmente não traz o alívio do sofrimento da forma como o budismo fala. Mas como que ela se coloca? E esses atos, eles são, de alguma forma, estão dentro de atos dos bodhisattvas? Essa é a primeira pergunta. Então, peraí, vamos A- falar então sobre essa, antes de tá, entrar na outra, né? tá. É um tema super importante, com certeza. Todas as ajudas relativas são necessárias e são essenciais. Aqui a gente está falando da liberação definitiva do sofrimento, a gente está falando da dissolução total do sofrimento, que sem enxergar a insubstancialidade do sofrimento, não tem outras formas de se libertar completamente do sofrimento e das suas raízes. Então, do ponto de vista budista, não importa o nome que se dê a isso, ou qual religião, filosofia e método que utilize, se esse método não ajudar a pessoa a ver que o sofrimento não é real,
Ele não vai chegar no ponto último em relação ao sofrimento. Então, esse é um ponto. Mas do ponto de vista relativo, ou seja, não o absoluto, mas o relativo, tem incontáveis técnicas e coisas necessárias a serem feitas, com certeza. Então, por exemplo, assim, a pessoa está com dor de cabeça. Ela praticar e olhar para a dor de cabeça e ver a vacuidade, ok. Mas isso não quer dizer que ela não tem que tomar, não chamar a Neusa. Pode chamar a Neusa, né? Vai tomar um comprimidinho, né? E pode passar a dor de cabeça. Não precisa ficar sentindo a dor de cabeça, porque, afinal de contas, eu sou praticante de prágio na paramita, eu não uso nenhum recurso relativo para lidar com o meu sofrimento e minha dor, né? Não, isso não é assim. Pode usar. Então, por exemplo, o que você falou, a pessoa vai palestrar, vai ajudar a diminuir, por exemplo, um comportamento ou levar consciência para as pessoas sobre um comportamento indesejado que gera sofrimento para todos. É bom, é adequado. É ajuda, sim. Não é uma ajuda definitiva, é uma ajuda dentro do, né, do esquema do relativo, que é necessário também. Com certeza, os bodhisattvas, eles trabalham o tempo todo com compaixão e vacuidade. Eles manifestam compaixão de inúmeras formas, mas nunca eles perdem a visão da vacuidade daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, no caso que você citou, se o bodhisattva entra para ajudar nas questões de assédio moral, mas ele dá solidez para aquilo, ele vira um ativista, ele gera raiva daqueles que praticam, por exemplo, assédio Aham. moral, aí ele não está mais Não, praticando o caminho do Bodhisattva, né? Ele é um ativista, não. assim, comum, né? Tá no sansarão. Se ele mantém uma visão lúcida, assim, de sim diminuir aquele comportamento, com a compaixão não só por quem está sofrendo assédio moral, mas também por quem está realizando, porque está acumulando karma e sofrimento para si mesmo no futuro, então aí ele está com a visão correta, né? Então esse é o divisor, assim, de águas entre um bodhisattva e uma ajuda, às vezes, comum do mundo. Ah, bacana, bacana. Bem? Você elucidou, deixou a coisa bem clara. A segunda pergunta é o seguinte: você quase respondeu aí, né? É como enfrentar não a dor de cabeça, mas algo mais poderoso. Como o ano passado eu passei com a minha mãe, e você sabe disso, eu já falei, a minha Sim. mãe teve câncer de pâncreas. Então, ela passou, assim, ela ficou 7 meses sofrendo até ela chegar à morte, né? Sim. E como eu fiquei pensando muito nisso, nesses momentos, eu nesse momento, eu no lugar dela, né? Como você lidar com uma dor intensa, né? É, pensando dessa forma da vacuidade, como aplicar isso numa dor intensa, né? Porque Uhum. ou você toma o remédio e boda, que é a morfina, ou você, sei lá, ou toma Sim. menos, né? Mas assim, Sim. é uma situação bastante difícil. Sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Primeiro, assim, do caso extremo de alguém realizado. O 16º Karmapa, ele teve câncer com 50 e poucos anos e foi se tratar nos Estados Unidos, mas aquilo gera metástase, etc. Não teve como reverter. Então, ele ficou no hospital até a morte, nos Estados Unidos. Esse 16º Karmapa era considerado assim um mestre gigantesco, até entre os mestres tibetanos, ele era uma pessoa assim bem incomum. Ele tinha uma clarividência assim de olhar para as pessoas e falar coisas do futuro delas e reconhecer todos os tulcos. Todo mundo buscava o Karmapa para encontrar. Ele tinha uma mente assim completamente sem limites, sabe, assim de restrições. Aí ele manifestou câncer. Por quê? Porque ele está num corpo humano. O corpo humano tem problemas. Não é porque ele é o Karmapa que ele não vai ficar doente, né? Qualquer corpo humano tem inúmeros fatores que estão operando para manter aquele corpo humano vivo. Mas aí como é que está a mente dele experimentando aquele corpo humano? Aí o Karmapa, né, no hospital, né, assim, a descrição que se tem dos médicos, das enfermeiras que cuidaram dele, que ele não demonstrava ter dor. Aparentemente ele não sentia dor, sem tomar remédios, ele não tomava morfina, ele foi até o final sem embotar, ele não queria, né, embotar a consciência. Então, o corpo dele internamente estava sendo destruído, né? Os médicos não entendiam como é que ele conseguia, né,
tá naquele estado e ainda assim, e sempre numa posição assim, as pessoas vinham tratar dele e ele interessado pelas pessoas, como é que elas estão, o que que elas estão fazendo, sabe, conversando. Então, realmente uma mente impessoal de verdade, assim, realizada, né? Que não está tentando, não está praticando, mas já está realizado. Então, esse é um extremo. Que com certeza a gente poderia, no momento, por exemplo, não daria conta de uma prática nesse nível. E aí vai depender justamente do ponto de cada um. Eu sempre sugiro isso, a gente começar a fazer essa prática, né, de prajnaparamita, de desidentificação com coisas pequenas, para quando vierem desafios maiores, a gente já treinou um pouco, né, em situações mais fáceis. Então a prática seria essa, por exemplo, a pessoa, primeira coisa, descobre que está com câncer terminal, que ela tem 6 meses, 3 meses de vida. Então, assim, um bom praticante de saída, ele não tem medo de morrer, porque ele tem clareza, assim, que viver ou morrer é como um sonho. Como eu comento às vezes assim com as pessoas, vejam, a gente nasceu com a vida humana preciosa, a gente encontrou o Dharma, a gente encontrou professores e professoras compassivos que nos ensinaram, a gente conseguiu praticar um pouquinho, a gente conseguiu treinar um pouquinho do caminho, então a gente se conectou, a gente ouviu a prece de 7 linhas de Guru Rinpoche e se conectou à mandala de Guru Rinpoche. Se morrer amanhã, não tem problema nenhum, não tem mais nada para fazer aqui. A única coisa que você pode ter para fazer aqui é viver mais para ajudar os seres. Esse seria o único motivo de seguir vivo. O resto, tanto faz. Então, isso é uma coisa, estar preparado para morrer. Isso é todo mundo deveria estar, né? Pensar a cada momento se isso faz sentido ou não, né? Isso é bem importante, porque a gente não sabe quando que vai, né? Então, primeiro tema. Uma vez que a gente recebe, por exemplo, um diagnóstico desses, aí começa a praticar com aquilo, né? Ou seja, certamente a pessoa vai simplificar a sua vida, gastar menos tempo com coisas que são pouco significativas e vai tentar focar na sua prática mais intensamente, né? Para aproveitar esse tempo final num corpo humano, com os ensinamentos disponíveis. E aí vai tentar praticar. Agora, vai chegar num nível de dor que aí realmente são poucas pessoas que não vão precisar tomar um remédio, né? O Sogyal Rinpoche, no livro tibetano do Viver e do Morrer, ele sugere assim, tente tomar analgésicos mais potentes, mas evite tomar coisas que realmente apagam a consciência, né? Então, remédios que chegam ao ponto, né, de a pessoa não conseguir, ter que apagar. Se tiver que apagar, ok, a pessoa vai, o que acontece? A morfina, por exemplo, tira a consciência da pessoa, a consciência se recolhe, ela é viginana na consciência substrato, como no sono sem sonhos à noite, é a mesma coisa, né? A consciência mental, essa que percebe as coisas, ela recolhe, né, no substrato, e aí a pessoa fica naquele estado lá, naquele estado, né, ela está dopada, né, no sentido de não ter que sentir aquela dor física, e ela vai seguir naquele estado, talvez até a morte, né? Então, ela vai depender muito mais daí do karma dela e das práticas que outras pessoas vão fazer por ela ao redor. Por isso que a gente tem essa coisa na sanga, ou seja, quando a gente sabe que alguém não está bem ou está numa situação difícil assim, a gente deveria fazer muita prática. Por isso que tem o livro dos vivos, o livro dos mortos lá do Puja Diário, em que a gente está lá, né, dedicando todas as direções para essas pessoas que estão em dificuldades, né, rezando por elas. O que que significa rezar por elas? Significa focar a consciência delas e despertar essa consciência para a lucidez. Quando a gente recita um gate gate para gate para sangate bodhisattva, focando uma pessoa, que todos os problemas dela se dissolvam, né, que ela se liberte dos problemas, é nesse sentido de despertar a consciência dela naquele sonho obscuro, que às vezes nem é um sonho, às vezes é só um apagamento mesmo, mas a gente tenta acessar a consciência dessa pessoa para que ela desperte naquela experiência. Sem saber, eu fiz isso. Você fez essa Eu prática, né? fiz Intuitivamente. muito, muito. Inclusive, no dia que ela morreu, que nós passamos muito tempo. Ela morreu em casa, né? Sim, perfeito. Então, Então é a melhor forma de ajudar, porque a pessoa naquele estado, se não for uma pessoa com muito treinamento, ela não vai conseguir aproveitar aquele estado, por exemplo, de ou de apagamento por remédios, ou está no estado de coma, né? Aquilo a mente está apagada. Pode até ter algum sonho no meio daquele estado, isso pode acontecer, mas a consciência mental mesmo e a consciência sensoriais, elas não voltam.
né? A pessoa está naquele estado lá recolhido. Então, para praticar naquele estado, a pessoa teria que ter praticado muita meditação para aquela mente sutil que está bem apagadinha, que ela conseguisse reconhecer a qualidade daquele momento. Poderia se iluminar, inclusive, naquele estado. Mas, né, não é o caso da quase totalidade dos seres, né? Então, ela vai depender do quê? De transitar esse processo, né, do morrer. Vai demorar um tempo, ela vai passar pela dissolução dos elementos no corpo, vai morrer. E ela vai ressurgir lá no bardo do vir a ser, né? Após a morte e todas as experiências da morte. E aí, no bardo do vir a ser, ela vai também depender do karma dela, né? De vidas anteriores e da última vida, para direcioná-la para o próximo renascimento. E aí, se tiver, né, pessoas praticando por ela, pode ajudar essa consciência a se direcionar adequadamente também. Então, vai depender muito, para a tua pergunta, né, Janilda, do nível de realização de cada um. Até é bonito de ver, de novo, o livro tibetano do Viver e do Morrer. No início do livro, Sogyal Rinpoche descreve vários tipos de morte. A morte de uma pessoa comum, não que não teve treinamento, a morte de uma pessoa já praticante no caminho e a morte de uma pessoa realizada. Então ele mostra a diferença, né, que é para cada um, né, assim, dessas pessoas, de como que vai lidar com a dor, com a doença e com a morte. Então, de novo, a gente deveria aproveitar pequenas dificuldades, dores, obstáculos para já tentar treinar, não tentar fugir rápido daquele. A nossa tendência, qualquer dorzinha, a gente já quer fugir dela e evitar rapidamente a dor, né? A gente faz de tudo para não sentir dor. Mas de vez em quando a gente deveria parar assim, olhar para a dor. E aí, a dor é minha? Existe essa dor? Tem alguém que seja o dono? Que realmente é aquele que experimenta a dor, onde é que está essa dor? Está na minha mente, está no corpo, está no caminho entre o corpo e a mente? Analisar a dor, sabe? Desconstruindo a experiência da dor, se desidentificando. Isso é uma boa coisa. Por exemplo, é a prática basicamente do Satipatthana na observação do corpo, lá, primeiro item dos quatro fundamentos da atenção plena, né? Observar o corpo. E você vai observar o corpo em todas as manifestações possíveis e imagináveis do corpo. E uma manifestação muito comum é a dor. A fome, ficar com fome, observar a fome, né? O sono, ficar com sono e observar o sono, calor, muito frio. Todas as experiências assim importantes a gente praticar, né, no meio delas. E Prajnaparamita é o método principal para a gente utilizar, né, para ir estar no meio dessas experiências e não se perder, não se desesperar e não se apavorar, né, no meio da experiência. Então, de novo, a gente tem que treinar bastante prágina, né? O dia após dia, pequenos exemplos, exemplos médios, exemplos grandes, né? Para a gente se garantir melhor aí na hora da morte, né? Que não é fácil mesmo, é como você colocou, né? Quando está doendo muito, extremamente, né? Ou mesmo em caso, assim, de acidentes repentinos, né? A pessoa tá lá, sofre um acidente, uma dor rápida e pum, morreu. A consciência está ejetada lá, né? E aí, como é que faz? Tem esse filme de Dzongzar Arquentes e Rinpoche, né? O Porco na Encruzilhada. Né? A gente, quem estava no Rio ano passado, muitos assistiram aqui, que estão aqui, né? A gente foi assistir lá no Cine Odeon, lá o filme. É um pouco isso, né? O rapaz está lá andando de moto, olhando celular, de moto com celular, numa curva lá, tum, morre. E aí é isso, ele não percebe que está morto, aí tem toda uma descrição assim, né, do bardo. Bem interessante. Muito bom. E Norine? Oi, querido. Você fala assim, o Satipatthana, ele fala basicamente da dor física, né? A dor emocional, você trabalha ela pela Prajnaparamita, Mesmo jeito. tem alguma do mesmo jeito, porque o Satipatthana é físico. Não, o Satipatthana ele trata de os fenômenos do corpo, sensações, pensamentos, fenômenos mentais e, por último, Uhum, fenômenos em geral, né, experimentados. São os quatro fundamentos da atenção plena. Então, por exemplo, uhum, as emoções elas caem na classe mental, né, classe de pensamentos. São coisas que surgem na mente, fenômenos mentais. E aí, uhum, emoções, né? Emoções é, né? Nossa, é o tema que mais nos dá trabalho o tempo todo, né? Porque a gente circula, né?
Os seis reinos, né? Desejo, apego, medo, raiva, carência, ciúme, inveja, preguiça, obtusidade. Com certeza, a gente circula pelas seis emoções ao longo do dia, né? Então, é mais fácil trabalhar o emocional do que o físico, porque o físico ainda dá uma sensação de solidez, de realidade, tem terminações nervosas mandando sinais para o cérebro. Agora, o emocional, ele é claramente relativo. A pessoa está triste, né? Aí recebe uma notícia boa, aí deixou de estar triste. Para onde que foi a tristeza, né? De repente. Ué, mas não estava triste? Cadê a emoção da tristeza? Hum. Ah, agora não tô mais. Ué, mas então ela existia ou não existia enquanto estava? Né? Mesma coisa, a pessoa está com medo. Aí, o medo existe ou não existe? Ele é real ou não é real? O medo é igual para todo mundo? Será que todo mundo sente medo diante das mesmas coisas? Obviamente não, né? A gente vê que as pessoas experimentam coisas de modo diferente. Então, o medo em si também, ele é uma construção emocional a partir de causas e condições. Então, a gente olha para o medo e aplica a prágina, no sentido de desconstruir a experiência de medo. Sempre é assim a ideia geral. É, quem é esse que sente o medo? O objeto, né, que gera o medo, ele é real ou não é real? E enquanto eu estou sentindo medo, onde é que está esse medo? Ele está no coração, ele está na cabeça, ele está no estômago, ele está nas pernas que estão tremendo, né? O que que é a experiência de medo? Então, através dessas perguntas e análises internamente, o medo vai meio que. Quando você dá um passinho atrás e analisa a experiência, ela já enfraquece de saída, só de olhar, né? E aí, se você repete, repete, você vê, né? Ah, sim, medo é uma experiência coemergente em que um observador constrói um objeto, um lugar ao redor, como algo, né, aterrorizante, e aí brota um medo, né? Então, uma experiência coemergente que afeta corpo, afeta energia, afeta a mente, mas o medo em si, onde é que está o medo? O medo existe? Ele está em algum lugar? É possível encontrar o medo? É possível apontar o medo? Você vai vendo, o medo é vazio. Mas mesmo sendo vazio, ele aparece, né? Então ele é vazio e luminoso. Então eu vou olhar para todas as emoções como vacuidade e luminosidade, vacuidade e luminosidade. E paradinho assim, olhando para aquilo, aí você vai vendo que essa mente que está fazendo essa análise toda do medo já está de fora do medo. E aí o medo vai soltando. Ah, mas eu tentei duas, três vezes e não funcionou para mim. Esse negócio não funciona, não. Aí assim, né? Depende da intensidade da experiência. Quando é uma experiência assim, superficial, leve para você, você sai dela fácil. Agora, quando é uma coisa que realmente te pega, pode demorar bastante tempo, né, para conseguir sair. É repetir, 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 pode demorar décadas. Porque a gente tem marcas mentais de muitas vidas que dão solidez para as experiências. Então não é assim, né? Ah, conheci Prajnaparamita, pronto. Me liberei de tudo. Então a pessoa vai praticar, ela tem que diariamente, né, dedicar um tempo, ou nos retiros, ela fazer mais tempos mais longos da prática, focando nos seus problemas principais, né? Porque aí a gente vai olhar, né? Sim, mas aí você faz a prática, mas também sem colocar a expectativa de resultado, né? Imediato, né? A pessoa quer um comprimido É, tipo Neosaldina, né? Ela quer tomar e o claro, pecador cara passa. neutra. Então, mas tem, né? Mais ou menos. Por isso que as pessoas se drogam, por isso que as pessoas elas buscam, né, calmantes, ansiolíticos e milhares de recursos, né, para amortecer o sofrimento da emoção perturbadora. É legítimo isso. Como é que vai dizer para a pessoa que ela está errada, né? Mas o praticante do Dharma, sim, ele aplica a prática. E ele sabe que aquilo é uma prática contínua, né? Repetição. O método budista é por repetição, né? Acumulação longa das coisas. Por isso que é 100 mil dias, 100 mil daquilo, 1 milhão daquele, que a gente vai acumular Hum. longamente. Tem que ter paciência e perseverança. Mas é um método seguro, né? Em que você vai trabalhar aquele tema até o ponto em que ele está esgotado. Quem quer soluções mágicas para as coisas, talvez assim, tenha uma solução no momento, mas daqui a pouco aquilo volta. Porque não arrancou a raiz. Uhum. Né? Você cortou, sei lá, cresceu o mato, você foi lá e cortou o mato rapidinho para não ter que lidar com o mato. Mas a raiz ficou lá. E aí Prajna não, Prajna vai na raiz do sofrimento e fica lá, sabe, desarticulando cada pedacinho da raiz, né?
É que de uma vez que você avance, aquilo não vai voltar mais. Essa é a vantagem, né? Obrigada, querido. Imagina. Oi, Mariana. Oi, Marcelo, tá me ouvindo? Ouvindo, sim. Tá. Então, eu queria esclarecer um pouquinho mais, se puder, sobre essa questão que você está falando agora, das emoções perturbadoras, Sim, né? E as suas consequências é um tema, eu acho que é um tema muito profundo, né? sim. Não só no budismo, que tem a questão dos kleshas, que eu sei que no budismo é mais abrangente, mas tem a nossa questão ocidental e tem uma questão que eu acho muito importante, e aí eu queria a sua opinião, científica mesmo, né? Da questão das emoções perturbadoras com relação à parte física, né? Porque, assim, você sabe que na nossa sociedade ocidental, né, as pessoas sofrem muito de ansiedade, e em algum momento essa ansiedade ela parte para o físico, né? Uhum, Então, em algum momento as pessoas estão tendo uma série de problemas físicos, né? Em que elas não entendem que esses problemas físicos vieram do mental, né? uhum, uhum. Essa é uma grande questão que eu acho importante, né? Porque tem a questão do burnout, e das várias síndromes, e eu queria entender como que o budismo pode ajudar, que eu mesma estou com várias questões, estou quase entrando em burnout aqui, Sim, e por isso eu sim. queria entender, Desafios. porque mesmo eu sendo, é, trabalhando nessa área, e aí eu pego muito essa coisa, assim, muito no front, né, eu tô lá com gente que está passando mal, e eu mesma passando mal, e atendendo gente passando mal. E eu queria Sim. entender como que no budismo eu posso tentar, sabe, resolver essa questão, porque eu vejo que existe uma questão que entra ali, que está ali presente, né, nos meus pacientes, em mim, mental, Uhum. emocional, e que vai para o Isso, físico. E é muito claro. simples, porque algumas pessoas conseguem, ok, tá bom, eu vou lidar com isso. E outras pessoas, saca, desabam. Então, Uhum. essa é uma grande questão minha, Sim. de É, entender isso, né? sim. O budismo, veja, ele não privilegia apenas o trabalho mental, por exemplo. Ah, o único recurso que a gente vai oferecer para os seres para ajudá-los é a Prajnaparamita? Não. A gente vai acolher todos os recursos causais, né, que trabalham em níveis estruturadores também. Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa está desnutrida, está faltando nutrientes, ela não está funcionando bem, né? E aí ela vai ter vários efeitos físicos e emocionais e etc. A pessoa pode estar faltando exercício físico, ela é sedentária, então está com problemas também. Então a gente deveria trabalhar em todos os níveis, corpo, energia e mente. Agora, Ah, tá. então é interessante, por exemplo, o budismo dispõe, né, tanto no sistema indiano, quanto no tibetano, quanto no chinês, de medicinas, ou seja, sempre teve, né, estudo da medicina também por dentro das universidades monásticas, né, budistas, no sentido de reequilibrar os seres, não apenas no aspecto último, né, que seria a liberação final, mas também nos aspectos relativos. Então, por exemplo, né, você que trata, por exemplo, com pacientes, né, com problemas psicológicos graves, você vai ajudar o que te é possível, mas às vezes você vê uma situação que a pessoa tem que ir num médico específico de uma especialidade lá, né, que a pessoa vai precisar olhar. Então a gente não vai dispensar esses recursos não relativos, né? E aí não é só o budismo, mas o mundo todo dispõe de uma infinitude, né, de coisas para oferecer. Agora, ninguém tem bola de cristal, então você pega um caso específico, até você saber para aquela pessoa quais são os melhores métodos, como realmente a ajuda vai ser efetiva, é um processo um pouco de tentativa e erro.
Eu vejo mesmo os lamas, né? O Lama Santa, eu vejo ele tentando ajudar as pessoas em aspectos práticos da vida mesmo. Ele dá sugestões. Às vezes a pessoa testa e dá certo, às vezes não funciona muito bem, e aí ele acaba sugerindo outra coisa, né? E assim por diante. Não tem uma coisa definida. A gente está falando aqui de Prajna, que seria o remédio definitivo para a liberação. Mas até Eu lá. já, mas essa questão, pois é, isso que eu queria ver com você. Porque eu, por exemplo, eu não consegui atender esse mestre. Eu atendi esse mês passado. Por questões pessoais eu não consegui, mas eu tenho meu Sim. tratamento psicoterápico e eu faço minha faculdade de psicologia e eu super entendo e tenho uma semelhança super pertinente, né, com o Uhum. budismo, dessa questão da emocional, da emoção na influência do físico. Uhum. E é tão aparente isso, é tão aparente, Sim. e, e aí eu, porque eu tô falando isso? Porque eu já curei uma dor de dente com o mantra de Prajnaparamita, mas é óbvio que eu não vou fazer isso para, enfim, os meus pacientes que eu nem consegui pegar esse mestre, porque eu estou cuidando de uma mãe com Alzheimer, e a mãe com Alzheimer não tem como eu tratá-la, concorda? Em termos psicologicamente falando. É, vai Por isso que eu estou perdendo, a perguntando. comunicação vai ficando impossível, né, com o tempo. Mas no sutil funciona, viu, Mari? É assim, por exemplo, ela não está entendendo a fala, talvez, assim, né? Conversar, discutir. Mas se você rezar por ela e fizer metabávana internamente, aquilo vai estar chegando na Laya Vijanana dela e vai influenciar de modo positivo, talvez não para aquela manifestação física, né, que você está ali testemunhando, mas para depois a morte e o próximo renascimento, aquilo vai funcionar. Tá bom, era só para saber se vai funcionar mesmo. É, os mestres assim afirmam que funciona, né? E faz sentido funcionar, né? Porque é isso. As mentes não estão separadas de modo real, né? Veja, o fato de a tua mãe ele não se comunicar mais como se comunicava antes, não quer dizer que o inconsciente dela, né, como a própria psicologia também vai explicar, não esteja ali, né, absorvendo ainda impactos, né, e influências. Uhum, Então aquilo fica plantado, sementes assim positivas, né? É o melhor que dá para entendi. fazer. E é um pouco isso, é dramático. O Buda ajudou todo mundo, conseguiu resolver os problemas e dores de todo mundo? Não. Guru Rinpoche conseguiu? Não. Yasha Tsogyal conseguiu? Não. Então a gente, como aspirantes a bodhisattvas, a gente tem uma humildade também de ajudar um pouquinho no que é possível e saber que os meios hábeis vão faltar mesmo. A gente não tem capacidade de ajudar os seres em grande medida. É dramático isso, mas é a realidade, né? A gente ajuda um pouquinho. Pois é. E a gente Eu não fica ajudo no que eu culpado por isso também, posso. não. E isso ajuda. Não, eu fico super culpada. Desculpa falar. É, mas a Eu fico culpa também, né, não culpada. resolve muito, né? Porque eu me sinto Não, culpado. mas por uma série de questões, aí não tem dinheiro para comprar isso, não tem dinheiro para comprar aquilo, aí entra a Sim. parte psicológica da coisa, que aí resolve bastante. Mas tudo bem. Sim. Mas em resposta geral para isso, assim, a gente não vai dispensar os métodos relativos de ajuda, mas vai tentar trabalhar também a Prajnaparamita como definitivo. Então, eu estou com um problemão. Ao mesmo tempo que eu estou buscando uma solução prática, causal para resolver o problema, para pagar as contas, eu estou lá buscando. Ao mesmo tempo, eu estou recitando Prajnaparamita para libertar a minha mente da aflição de não estar conseguindo pagar as contas, por exemplo. Eu não estou conseguindo pagar as contas, esse é o grande problema. Eu não estou É, conseguindo pagar as contas da minha isso, né? mãe. Sim, isso é um problemão, né? E é muito comum, né? Eu É, tava lendo, eu li uma notícia aqui de Juiz de Fora semana passada. Juiz de Fora tem 600 mil habitantes. Mais de 300 mil habitantes, mais da metade da população vive com menos de um salário mínimo. Mais da metade da população da cidade vive com menos de um salário mínimo. A gente fica pensando, como é que eles vivem com R$ 1.400 por mês, assim? Aluguel, comida, dentista, remédio, né? E olha que é uma uhum, cidade boa ainda, Juiz de Fora. Imagine as cidades mais pobres, assim, né? Então é dramático mesmo essa questão da falta de recursos, né, Mari? A gente vê, assim, que é muito comum e é doloroso mesmo, né? uhum.
E qual é a solução é muito particular, não dá nem para a gente falar de modo geral, né? A solução prática para esses tipos de questão. Aí é realmente cada pessoa vai tentar encontrar um caminho assim para lidar com aquilo, né? Entendo. Obrigada. Imagina. Bom, queridos, vamos ficar aqui, né? Passamos um pouquinho até. Na semana que vem a gente retoma. Agora a gente vai entrar na. A gente terminou o prólogo e vai entrar na parte principal do texto, então, na semana que vem. Bem? Muito bom. A semana que vem, para quem estiver no Rio, a gente vai fazer presencial, lá na salinha do SEB. Né? Lembrando, segunda-feira lá é comemoração, né, dos 15 anos do Jeb Leblon, 15 anos, hein? A gente vai comemorar lá. Tragam seus quitutes. Vai ser lá na casa da Márcia, lá na José Linhares, tá? Vamos fazer lá, onde tudo começou. E aí, na terça, a gente faz o estudo lá no SEB Rio. Maravilha, queridos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quien lobcho sum rain lo che zamling sa sum chapar druju chok sum nan wadan medra do sung shu. Boa noite. Tchau, Obrigada, Marcelo. queridos. Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Boa gente. Boa noite, gente. noite, Obrigada. obrigado, Marcelo. Obrigado. Boa Obrigada, noite, Marcela. Marcelo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa A noite. quem assistiu a palestra também. Né? Tome Marcas tchau. mentais aí. Isso. Tá. Vai, né? Vai adubando, né, a mente dela. É, quem sabe? Acho que ela vai atingir antes da gente a iluminação, antes de mim. Olha aí, hein? Né? Essa é a aspiração. Então tá bom, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.